Professor, neste ano, apenas 1 em cada 4 jovens entre 16 e 17 anos que poderiam ter tirado o título de eleitor fez isso. E justamente depois das manifestações do ano passado, em que os jovens foram os principais atuantes. Ao que parece, essas manifestações acabaram não provocando, então, um interesse nesses jovens, uma vontade em participar do processo eleitoral. O que o senhor acha dessa situação? Bom, as próprias manifestações já eram uma forma clara de participação política. O que desestimulou os jovens a participarem foi a reação dessa esfera política profissional em relação ao que aconteceu nas ruas. Se no primeiro momento foi dito temos que ouvir as vozes da rua, os políticos mantiveram-se calados, surpresos com o que estava acontecendo, e a primeira pessoa foi a presidenta Dilma a tocar no assunto, que estava havendo manifestações na rua. Mas a resposta da presidenta e dos partidos políticos em geral, da administração pública, foi o quê? No primeiro momento, o silêncio, depois uma busca muito tênue de negociação, no final algumas respostas bem parciais, suspensão dos aumentos das passagens, o programa que até agora não se comprovou eficiente, mais médicos, e, pior do que isso, uma criminalização dos protestos na rua, legitimando inclusive a violência policial. Ora, toda essa experiência política de ir às ruas, de buscar ser ouvido por essa camada de jovens brasileiros, acabou de uma forma melancólica, por uma inabilidade ou uma falta de compromisso com o espírito realmente democrático por partes políticos. Então, acima de tudo, a esfera político-partidária ela se desqualificou frente a esses jovens, que agora não tem estímulo em se registrar nos cartórios para participarem nessas eleições. Dizer isso não quer dizer que os jovens não continuem impregnados de posturas políticas, mas não a política partidária. Os jovens então teriam perdido a confiança nas instituições políticas? Bem, a nossa política ela já está historicamente solapada pela corrupção, por posturas antidemocráticas, desrespeito à sociedade por um grande número de políticos. Mas essa a atitude do governo, dos partidos políticos, afundou ainda mais uma possibilidade de uma convivência harmônica entre a sociedade e os partidos políticos. Na sua opinião, esse aparente desinteresse pode repercutir na renovação política com menos candidaturas de jovens? Eu acredito que não, porque apesar dos interesses dos jovens, ainda nós temos muitos jovens que veem a participação direta como candidatos, como políticos, como uma possibilidade de transformar a sociedade brasileira. A maior parte deles, no final de contas, o que tem acontecido, eles acabam desanimados. Por quê? Porque todo o jogo político de uma Câmara Municipal ao Congresso Nacional é muito amplo e sempre é uma minoria que está buscando a renovação, a transformação, uma nova postura ético-política por parte dos profissionais do setor. Trazendo agora os dados um pouco para a realidade de Bauru. O número de eleitores entre 16 e 17 anos caiu quase pela metade em 4 anos. Já o número de eleitores com 60 anos ou mais cresceu 22,15%. Alguns analistas dizem que esse é um reflexo natural do envelhecimento da população. De toda forma, na sua visão, nas eleições, é possível estabelecer alguma relação desses dados com a escolha de candidatos mais conservadores, ou seja, os candidatos que já estão há algum tempo no poder? Não podemos, num primeiro momento, afirmar que os mais velhos são conservadores. Então, tem uma visão bem tradicional da nossa sociedade que aqueles que já estão na terceira idade, eles odeiam um novo.
E, pelo contrário, nós observamos que hoje, essa geração que está chegando aos 60 anos, é aquela que há 30 anos atrás ou mais estava lutando contra a ditadura, participando dos movimentos Direta Já e também acreditando nos partidos que hoje têm representantes no poder federal e estadual, nos poderes estadual e federal, como aqueles que iriam criar um novo Brasil, queriam lutar efetivamente pela redemocratização nacional. Então, quem são esses partidos? O PSDB e o PT. E essa geração, com mais de 60 anos, também está descrente em relação a isso, ela busca alternativas. Talvez as alternativas sejam aqueles partidos que nunca estiveram no centro do poder. Eu acredito que esse seja um dos motivos que tem levado a candidata do PSB a ganhar tantos adeptos em tão pouco tempo. Professor, e como seria possível estimular os jovens a participar novamente do processo eleitoral? Não adianta apenas nós ouvirmos alguns políticos falarem que o jovem precisa participar. É necessário que esses políticos, eles procedam uma espécie de autocrítica e vejam que não só agora, mas pelo menos desde a redemocratização nacional, a política nacional ela está vivendo menos de compromissos efetivos com a sociedade e mais através de alianças entre os próprios políticos. Seria necessário uma renovação política, não adianta uma renovação só de personagens, mas uma renovação de elementos morais e éticos que conduzam a vida política. Se nós voltarmos a confiar nos políticos, a participação de todas as faixas etárias e de todos os grupos sociais será muito maior e mais consequente. E não apenas essa farsa que está se transformando a política nacional e, inclusive, a propaganda, os debates políticos dos dias atuais.